Voltamos com o programa Conversa Aberta. Hoje temos Danilo Conte, secretário de Desenvolvimento do município, e também o economista André Schneider, também presidente da Seccional Norte da Ordem dos Economistas de Santa Catarina. Eu quero saber de vocês como as mudanças na economia mudam as relações de trabalho. Nós temos aí uma pergunta de um estudante de jornalismo. Vamos ver? Bom, eu sou estudante de jornalismo e para exercer minha função a gente não precisa de diploma. Vocês acham que esses trabalhos colaborativos, coworkings, eles ajudam a contribuir no trabalho informal? Bom, sobre essa pergunta que este estudante de jornalismo fez, o que é que vocês podem aí falar para ele? Bom, primeiro que jornalista não ter diploma, eu não conheço muito bem a profissão de jornalista, mas me causa estranheza isso, né? Todas as profissões têm que ter, mas por outro lado eu entendo um pouco o sofrimento dos profissionais de jornalismo, porque a minha formação é tecnologia, né? E o mercado de tecnologia é invadido por profissionais que são autônomos, que aprenderam a programar sozinho, autodidatas, e eles são sempre muito competentes, porque essa atitude que eles tomaram de aprender sozinho, às vezes eles são até melhores com quem aprende dentro de uma metodologia. Então, assim, eu já sofro com isso desde que o mundo é mundo para mim, né? Então, eu não tenho muita dificuldade de assimilar isso, mas foi sempre na nossa classe também uma luta de tentar profissionalizar os programadores, mas assim, não adianta, né? É um novo mundo, é uma nova forma de pensar, e a gente querer pegar modelos antigos e querer inserir em algo novo, é querer botar eles dentro de uma caixinha e amarrar. Então, eu meio que desisti de fazer isso e achei isso bom nos últimos anos. Na questão do jornalismo, eu não vou me meter porque eu não sei muito. Agora, sobre os coworkings, ajudar na informalidade, eu acho que não, sabe? Não é porque existe coworking que vai existir informalidade. A informalidade, ela existe desde sempre, né? O coworking não existia e a informalidade não existia. Então, isso não é uma questão, não é culpa do coworking, isso aí é atitude de ser humano mesmo, né? O brasileiro está melhorando muito nos últimos anos, né? Mas o brasileiro é sempre muito do jeitinho, o nosso aculturamento foi assim, né? Desde a colonização dos portugueses que vieram com essa malandragem para cima da gente, a gente acabou trazendo isso como, na época do Império, as pessoas legais, assim, que eram bem reconhecidas pela sociedade, aqueles que conseguiam enganar o Império. Aí tu era, valorizado, entendeu? Tu é o bonzão da parada. E até hoje é assim, né? E a gente Essa lei do Gerson precisa acabar, né? Acabar a vantagem de tudo, isso já... Então, assim, eu não culpo os coworkers, não é por culpa dele que existe informalidade, né? Vem pelo contrário. Então, os coworkings que fiquem bem tranquilos, que vocês não são culpados. E você acha, André, que essas informalidades, isso tende a aumentar com essas transformações da economia? Eu não acredito nisso. Primeiro eu vou falar da questão do jornalismo. Eu acho que como todo profissional, o jornalista ele deve ter uma formação. E talvez essa questão de não ser necessário um diploma de jornalismo para exercer a profissão de jornalista seja uma questão da classe dos jornalistas se unirem, criarem um conselho forte e começarem a reivindicar seus direitos. É o que a gente está buscando hoje com os economistas, através da ordem, através dos conselhos, e é o que a gente busca é o que seria ideal para todos. Com relação aos coworkings, eu não acredito nisso pelo seguinte motivo. Muitos profissionais autônomos hoje, eles buscam escritórios virtuais ou coworkings para poder registrar o seu CNPJ, porque muitas vezes eles não podem registrar na sua casa, no seu imóvel. Então, assim, é uma alternativa para as pessoas. O outro ponto é o seguinte, a pessoa ela pode até começar como pessoa física, como autônomo, irregular, mas a partir do momento que ela consegue desenvolver o seu produto, desenvolver o seu serviço, ela vai melhorar e ela vai precisar se regulamentar. Então, assim, pode ser um ponto de partida para a pessoa se regulamentar e passar a pagar a fiscalização regularmente. E outro ponto é o seguinte, eu acho que o importante para a gente conseguir reduzir a sonegação fiscal e aumentar até a própria arrecadação do governo é reduzir a cobrança de tributos. Porque hoje, como existe muita sonegação, existe esse jeitinho do brasileiro, como foi dito há pouco, as pessoas acabam fugindo um pouco e dando o seu jeitinho para pagar menos impostos. Se a gente tivesse um imposto justo, um imposto mais baixo, e mais pessoas pagarem imposto para ter seu negócio regulamentado e conseguir crescer da forma correta, e o nosso governo tenderia a arrecadar mais. Outro ponto é o seguinte, as empresas seriam mais competitivas, com menor custo de tributos, e com isso elas conseguiriam vender mais e pagar mais impostos. Então existe uma teoria que é a curva de Laffer, que fala justamente isso. Quanto menores impostos, mais o nosso governo consegue arrecadar. Então a gente desenvolve a economia, porque está deixando nossas empresas mais competitivas e regular,
e o nosso governo está conseguindo aumentar a arrecadação para poder entregar mais Acho ao que lá em contribuinte. Brasília eles nunca ouviram falar nessa economia clássica, já que você está falando aí. É uma pena, né? Informalidade é bom ou é ruim? Por quê? O que é que vocês acham? Ela atrapalha a concorrência, né? Então, se eu concorro com uma empresa formal na minha informalidade, eu já sou desonesto na concorrência que eu estou tendo com ele. Então, se é lei ser formal para poder vender qualquer tipo de serviço na economia, você tem que cumprir, né? Se você não quer cumprir, então você tem que lutar para mudar a legislação. Agora, o que não dá é para viver na clandestinidade. Você atrapalha o mercado. Alguém que está fazendo sério, que está cumprindo o seu papel, os seus deveres, não vai conseguir concorrer de igual para alguém que é informal. Então, assim, eu não gosto muito desse tipo de atitude, sabe? E outro ponto é o seguinte, se hoje nossos impostos são caros, é porque tem muita gente que não paga impostos, tem muita gente na informalidade. Então alguém tem que pagar por isso. Agora, se todos pagassem, a gente poderia pagar um imposto menor, uma tributação menor, e o nosso governo conseguir aumentar a arrecadação e contribuir mais com a gente. É uma pena. É só para deixar claro também, porque eu estou no governo hoje e minha Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas a questão dos impostos ela é muito do governo federal, né? 60% da arrecadação de impostos fica em Brasília, né? Outros tantos 20 no governo do estado e só 16 vem para o município. E o único imposto que o município tem autonomia para trocar na área econômica é o ISS. E o nosso ISS vai de 2% a 5%. Então, ele é muito pequeno hoje, não tem muita margem para a gente trabalhar aqui na cidade. Isso depende da boa vontade dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, do presidente da República, né? Com bons projetos lá. E eu concordo com o André mesmo. A gente reduzindo imposto, a gente melhoraria a economia. Só que o difícil é acertar o time, né? Porque você reduz imposto, no dia seguinte você vai reduzir a arrecadação, a economia só vai melhorar depois. E nesse gap, como é que vai se sustentar o país? Então você tem que ter um plano muito inteligente para conseguir dar sustentação, para não quebrar também. Em cima de tudo isso, os direitos dos trabalhadores podem ser ameaçados pela nova economia? Não, ameaçados eu não acredito. Todo mundo vai precisar se reinventar, as empresas, as pessoas e os nossos profissionais, né? Eles vão ter que, como a gente ainda não sabe qual é a profissão de 2046, né? Que ela ainda nem existe, então é um desafio para todo mundo isso. Então ela não vai atrapalhar. As pessoas que tiverem, aqueles que o mundo sempre favoreceu as pessoas que tiveram atitudes dignas, né? Que tinham propósitos muito bem definidos e valores muito fortes, pessoas íntegras. Essas pessoas vão continuar tendo oportunidades e não vão sentir em nada isso, né? Então é muito do desenvolvimento pessoal de cada um. Eu penso que essa nova economia ela vai trazer benefícios para os trabalhadores. Eu acredito que às vezes os trabalhadores acabam sendo prejudicados pelo próprio sindicato que deveria ajudar eles. Porque às vezes os sindicatos reivindicam algum benefício, alguma coisa que está além das condições da empresa, da indústria, além da realidade econômica do cenário, do setor. Então, assim, será que isso não acaba prejudicando? Porque muitas vezes a indústria é obrigada a enxugar custos, a cortar, a reduzir empregos, ao invés dela poder conseguir flexibilizar a jornada de trabalho e os salários para conseguir manter todo mundo empregado. Será que isso não prejudica mais? Uma imposição de um sindicato forte? Assim, a CLT talvez atrapalhe mais hoje, É isso né? que eu queria entrar falar nesse assunto, porque falando nesse avanço todo, daqui a 20, 30 anos, nós temos leis aí, mas leis que já estão extremamente atrasadas hoje em dia. E a lei trabalhista, a legislação trabalhista, ela precisa ser mudada urgentemente para poder acompanhar todo esse novo ritmo que o Brasil quer entrar. Né? Isso precisa ser urgente, mudar a Constituição, um monte de coisa, porque como é que vai ter todo esse avanço com leis de 1950, do século passado? A legislação trabalhista ela cumpriu um papel importante numa geração onde a relação empresa-funcionário ela era uma relação muito difícil, né? Abusiva até. Era abusiva. Os empreendedores da época, eles estavam nem aí, né? Acho que o aspecto humano não era muito valorizado. Ela cumpriu o seu papel, né? Ela igualou o aspecto entre empresas e pessoas e hoje as pessoas ultrapassou já, né? Hoje a relação é abusiva, mas é ao contrário. A empresa hoje ela é muito mais penalizada do que o próprio empregado. Então perdeu-se a mão aqui, a gente precisa consertar isso. E de fato, a CLT ela precisa atualizar para que o Brasil consiga ter a velocidade que a nova economia exige. Se a CLT não mudar, o Brasil ele vai ficar travado por causa disso. Aliás, o governo Temer, o atual governo, eles querem mudar tudo isso, né? Vocês concordam? Tem que mudar. Tem que mudar. A mudança ela tem que ser bem discutida, esse trabalho não é um trabalho simples, mas precisa mudar. E tem que ser feito de forma definitiva, porque não adianta mudar alguma coisinha, depois ter que mudar de novo e ir mudança patinando, como vem sendo feito há bastante tempo. Os governos estão se preparando para o futuro? Não, eles se preparam para 4 anos.
São raros aqueles que se preparam para o futuro. Isso aí. Então, eu tenho hoje o prazer de trabalhar com alguém que pensa 50 anos e que não vai ver essa mudança da qual ele está pensando. Então, para a gente se emociona ali, né, convivendo com pessoas assim. Mas eu viajo o estado de Santa Catarina desde Núcleo de Jovens Empresários da CIG, né, que o André participa junto conosco lá, e conheço quase todas as cidades de Santa Catarina, conheço pessoas de bem junto à gestão pública, não são poucas, são muitas, mas via de regra o que mais prejudica as cidades é pensar em reeleição, querer fazer para 4 anos para poder se reeleger, seja para a função que exerce hoje ou dali a pouco, né? E assim, mais uma vez, né, eu acho que a reeleição ela não Tinha vai que mais ser acabar com permitida, né? reeleição, né? 5 anos de governo, Acho que não, porque sabe? não, mas assim, eu queria uma opinião minha, né? Porque deveriam 5 anos de governo, de administração, porque hoje em dia o político, quando ele se elege, a primeira coisa que ele pensa é já na reeleição, reeleição. né? Então acaba com esse negócio de eleição. Nós temos aí, vamos dizer, vereadores, aqui até a minha cidade, que estão há 30 anos, né? Na Câmara de Vereadores. Nada contra eles, mas pelo fato de que tem que se ter a mudança, né? Tem que tem se que renovar. oxigenar aí o raciocínio. A gente tem deputados há 40, desculpa te interromper, há 40 anos lá exercendo a função, né? E eles vão continuar porque a reforma política não falou com eles, né? Falou com o executivo. O executivo é que vai ter só mais um mandato, não vai mais ter reeleição. Então a gente tem que repensar um pouco isso, sabe? Mas acima de tudo, saber escolher pessoas que saibam pensar mais do que 4 anos. Isso é Isso aí. importante para a qualidade de vida de qualquer um. Falando em saber pensar em futuro, como é que vocês acham que vai ser a relação de empregados e empregadores no futuro? Olha, isso é uma pergunta bastante difícil. Eu não consigo imaginar isso, não, sabe? Mas eu gosto muito de pensar que um dia o que vai prevalecer é o acordo entre pessoas. O André é meu chefe, eu vou trabalhar com o André, e o André e eu nós vamos combinar uma relação de trabalho. E isso que nós combinamos é que vai prevalecer. Entende? Sem interferência externa. Hoje isso não acontece, né? Por mais que eu e o André queremos uma relação diferente, hoje a legislação não nos permite isso, né? E aí amanhã ou depois eu não sou uma pessoa íntegra, saio, sou demitido e vou lá e digo, André, você não cumpriu o que a legislação manda, mas o André cumpriu o que a gente tinha combinado e hoje isso não tem valor. Então eu aposto numa relação assim no futuro. André e Danilo, eu queria pedir licença a vocês, nós estamos chegando ao fim do nosso programa Conversa Aberta. E antes das nossas considerações finais, eu queria agora, dentro do tema de hoje, que um fizesse uma pergunta para o outro. Eu quero começar por você, Danilo. Qual é a pergunta que você faz ao economista, André? Tá. André, pensa que você tem na mão papel e caneta para escrever qualquer projeto que consiga fomentar essa economia do futuro, né? Aí eu te faço 2 perguntas. O que você escreveria? Não precisa ser tudo, mas um aspecto só. E segundo, quais seriam os setores que você incentivaria? Nossa, boa pergunta, de bate-pronto assim, mas vamos pensar. Bem simples, André. É simples, o que eu ensino? Aliás, está contratado, viu, Danilo? Eu acredito no setor de serviços. Prestação de serviços, a gente é amplo, é uma coisa que todo mundo pode trabalhar, pode prestar, pode fazer. Mas que setores? Independente, questão de qualidade de vida, educação, eu gosto muito da educação, porque com educação, com técnica, com aprendizado, tu consegue gerar inovação, gerar desenvolvimento econômico, gerar qualidade de vida, a gente só tende a crescer. Então eu acredito na educação, prestação de serviço na educação. André, eu queria que agora você fizesse a pergunta para o Danilo, né, desse projeto novo todo de futuro para a cidade, João Vale. Qual é a sua pergunta para ele? Vamos pensar uma pergunta agora. João Vale, você, se não tiver continuidade na parte pública, o que você pensa na João Vale? Você pensa numa continuidade na iniciativa privada para esse projeto? É uma boa pergunta, uma pergunta bem difícil de responder, sabe? Perguntas difíceis aqui hoje. Como assim? Em tese, sim, porque o João Vale ele é um projeto que não é para ser um projeto de governo, é para ser um projeto da cidade de Joinville. Então, assim, o nosso maior desafio é fazer a cidade abraçar e dizer, pô, isso aqui é meu também, sabe? Então, em tese, não dependeria só do governo, né? Depende também da iniciativa privada, da academia e da população. Tem como ele ir adiante sem apoio do chefe do executivo? Tem, só que ele vai pela metade, entendeu? Vai meio torto, até que chegue um novo chefe do executivo e diga, não, esse programa é importante, nós vamos tocar. Então, ele sempre vai faltar uma hélice. Agora, você vai me perguntar, o Danilo vai tocar o projeto se ele não estiver no governo? Eu prometo pelo menos tentar. Eu e a minha equipe que está lá trabalhando conosco. Danilo Conte, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Conversa Aberta. Obrigado, realmente.
André Schneider, muito obrigado também pela sua presença aqui no programa. Bom, pessoal, esse foi mais um Conversa Aberta. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês e da sua audiência. E, enfim, este programa é uma coprodução da TV Câmara com a quinta fase do jornalismo do Bom Jesus e Lusque. O programa de hoje foi criado pelos estudantes Cláudia Moura de Matos, Graziela Tilma, Jéssica Weirich e Maria Augusta Gaioso. A orientação é da professora Beatriz Gavenag. A todos uma boa noite e até a próxima.